Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus, quando ele estava com o povo, ele tinha compaixão das pessoas. Por isso que ele curava as pessoas, ele expulsava os demônios das pessoas. Jesus, diante das prostitutas, diante dos publicanos, que eram os pecadores públicos, Jesus sempre teve um olhar diferenciado. Mas somente em 2 momentos na Sagrada Escritura, ou nos Evangelhos, nós vemos Jesus chorar. Jesus chora com a morte de Lázaro e Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. Na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus passou a vida aqui na terra, se sacrificando, oferecendo o sacrifício dele próprio com sofrimentos e lágrimas. Então nós estamos no Evangelho de hoje. Jesus agora está se aproximando de Jerusalém. Só para contextualizar, porque nós precisamos contextualizar a situação para nós entendermos melhor. Voltemos, como eu já disse esses dias, capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de São Lucas. Jesus estava lá na Galileia, que é lá na parte norte de Israel, e ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, porque chegava o momento dele morrer. E aí que Jesus começa a dizer para os apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e depois eles vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Lembremos que quando Jesus faz aquela pergunta para os apóstolos, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E aí eles vão respondendo: uns dizem que é João Batista, outros que é de Jeremias, que é dos profetas e tudo. E ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E eles respondem. Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí que Jesus começa a dizer que ele vai sofrer. Então Jesus desce da Galileia, passa ali pelas redondezas da Samaria. Ele não foi bem recebido lá, deu uma volta e continuou o caminho. Chegou à cidade de Jericó, curou o cego, depois converteu Zaqueu e agora ele começa a subir para Jerusalém. Quando ele sobe e começa a descer, ele vai estar ali no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica bem de frente da cidade de Jerusalém. Quem já foi nas peregrinações para a Terra Santa, ali na descida do Monte das Oliveiras, tem uma igreja com o nome de Dominus Flevit. Essa igreja, ela é construída, é uma igrejinha pequena, ela é construída em forma de uma lágrima. Dominus Flevit, em latim, quer dizer o Senhor chorou. Foi ali que Jesus olhou para Jerusalém
e essa passagem que eu acabei de ler, que todos os padres irão proclamar nas santas missas hoje. Lucas capítulo 19, do versículo 41 a 44. Jesus agora, ele profetiza algo. Ele está dizendo assim, ele olhou para a cidade de Jerusalém. Olhar para a cidade de Jerusalém significa olhar o templo de Jerusalém. E ali, Jesus começou a chorar. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, então, ele está ali naquele local que hoje tem essa igreja, naquele tempo não tinha. Então, ele olhou para Jerusalém, para a cidade, e começou a chorar. E aí Jesus, de forma triste, ele disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dia virão, agora veja a profecia, dia virão, em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixará pedra sobre pedra, não deixará em ti pedra sobre pedra, porque tu não conhecestes o tempo que fostes visitada. Essa profecia se realizou, meus irmãos, nos anos 79. O soldado lá, o general Tito, ele entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo. Foi um dia, meus irmãos, de muita gritaria, de muito choro. É por isso que Jesus, ele, em um momento, quando ele fala da segunda vinda, que ao mesmo tempo ele fala da segunda vinda, mas fala também de situações que iriam acontecer em Jerusalém, ele disse: as mulheres grávidas naquele momento. Imagina a mulher grávida ali tentando correr e os soldados ali pegando. E levaram a menorá, que é aquele candelabro de 7 pontas, que até hoje não se sabe onde esse candelabro está. Lá em Roma tem um arco do triunfo que ali mostra Tito com os soldados carregando lá a menorá, para mostrar que realmente havia destruído a cidade de Jerusalém. E Jesus está dizendo que isso aconteceu porque eles não abriram o coração. Meus irmãos, a cidade material, a cidade de Jerusalém, realmente ela foi destruída naquele tempo. E como o povo judeu sofre, né? Nós vemos tantos sofrimentos aí com o povo judeu. Mas essa nova Jerusalém, que é justamente a igreja, ela não vai ser destruída, porque Jesus falou que a igreja não seria destruída. Mas aqueles que tiverem com o coração fechados perderão a sua salvação. E Jesus chora por aqueles que não querem abrir o coração à salvação que Deus quer dar. Não querem. Então Jesus chora. Isso é uma forma de dizer como Deus, ele se compadece daqueles que não querem abrir o coração para Ele. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Assim, de forma simbólica, como a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, na questão espiritual, nós, que somos templos de Deus, não podemos permitir de sermos destruídos, não pelo general Tito, mas pelo general Satanás,
que quer nos destruir de toda e qualquer forma. Aqueles que não se convertem, Jesus chora, porque Jesus sabe muito bem o que vai acontecer depois, que é a perda da salvação. Quero convidar você no dia de hoje a rezar por aqueles que estão com o coração fechado. Jesus diz que ele queria juntar, ele queria trazer para si, ele queria trazer essa paz e dar essa paz, mas essa paz não acontece porque as pessoas não querem se converter. Rezemos por aqueles que não querem saber de Deus, que provavelmente pode estar até na sua casa e serão destruídos se não abrirem o coração. É muito triste isso. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.